Meu irmão, minha irmã, paz e bem a você. Hoje, quarta-feira, 28 de outubro, estamos na última semana deste mês. Lembrando a você que no próximo sábado, o último dia do mês, nós vamos ter o terço público em cada uma das áreas das nossas capelas. Você está convidado a participar, 19 horas, do sábado, dia 31, da recitação do terço missionário e também da reflexão sobre a missionariedade assumida pelo nosso batismo. Lembramos que hoje, quarta-feira, às 18 horas, nós temos aqui na nossa comunidade paroquial a missa no Salão Social, das 18 às 18h30, momento para nos encontrarmos, para escutarmos juntos a palavra de Deus e partilharmos Jesus na Eucaristia e na palavra. Então venha, que se é da nossa comunidade paroquial, para este encontro fraternal em torno do altar do Senhor. Hoje nós fazemos memória de São Judas Tadeu, do século I, e São Simão Zelota, também do século I. Na data de hoje, em 1492, Cristóvão Colombo chega a Cuba em sua primeira viagem. Também, na data de hoje, em 2014, foi o primeiro encontro mundial dos movimentos populares com o Papa Francisco. Este Papa que tem demonstrado tanto gesto de humanidade, de amor a Deus, de fato de vivência, de ter introjetado na sua vida o pensamento cristão anunciado por Jesus, mas que infelizmente tem recebido tantas críticas de setores retógrados, podemos dizer assim, obsoletos de nossa sociedade. Também na data de hoje, em 1958, foi a eleição do Papa João XXIII. Nós lembramos esses acontecimentos e também hoje, dia do funcionário público, parabéns a todos os funcionários públicos e nós desejamos que de fato assumam as suas missões, buscando fazer e tornar a vida das pessoas que precisam dos seus serviços mais fáceis. Acompanhemos, portanto, o Evangelho de hoje, de São Lucas, capítulo 6, os versículos 12 ao 19. E lembrando antes de nós dedicarmos a nossa oração, as nossas orações de hoje, a todos aqueles que estão em recuperação, aqueles da nossa comunidade paroquial, que seja pela Covid-19 ou por outras doenças, precisam se recuperar e precisam da sua saúde para voltarem às suas ações normais no dia a dia. E nós rezamos e pedimos também a você que reze conosco. Vamos escutar o Evangelho de hoje, que nos diz: naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, filhos de Zebedeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãs e irmãos, Lucas narra o chamado e a instituição dos 12 apóstolos antes de Jesus iniciar o seu discurso de ensinamentos. Os enviados serão aqueles que estiverem com Jesus, que ouviram a sua mensagem desde o início. Na festa de hoje, lembramos 2 do grupo dos 12, Simão, os Zelotas e Judas, também chamado Tadeu, não Iscariote, o Judas Tadeu. Eles estão no final da lista dos 12, somente antes de Judas Iscariotes. Jesus foi à montanha para rezar, como nos lembra o evangelista Lucas. Assim como Moisés subiu ao Monte Sinai, lá no Êxodo 19, Jesus sobe a montanha para o encontro com Deus. A oração é um dos temas fortes do evangelho de Lucas. Jesus reza, passa tempos em oração a Deus, sobretudo nos momentos mais importantes de sua vida e missão. Lucas vai lembrar isso lá no capítulo 3, o versículo 21, no capítulo 5, versículo 16, no capítulo 6, o versículo 12, no capítulo 9, os versículos 18, 28 ao 29,
no capítulo 11, o versículo 1, no capítulo 22, o versículo 41 e no capítulo 23, os versículos 34 e 46. Tamanha foi a importância da oração na vida de Jesus, que São Lucas passa para o seu evangelho tantos momentos que Jesus viveu em oração. Também ele lembra, o evangelista, que Jesus escolheu 12 aos quais deu o nome de apóstolo. Só Lucas diz isso, por causa de sua teologia da igreja e da função apostólica. A palavra apóstolo significa enviado. Os 12 devem ter convivido com Jesus e terem sido testemunhas da ressurreição. Eles terão a função de tornar sempre atual a palavra do Senhor, anunciando a mensagem de Jesus a todo mundo, começando por Jerusalém, como vai dizer lá em Atos, capítulo 1, versículo 8. Assim como temos as 12 tribos no Antigo Testamento, Jesus escolheu os 12 no Novo Testamento. O primeiro de todas as listas dos 12 é sempre Simão, cujo nome será mudado para Pedro. É ele que tem a missão de liderar e conduzir a comunidade iniciada por Jesus. Também vai falar de Simão, chamado Zelota. Mateus e Marcos o chamam de cananeu, lá em Mateus capítulo 10, versículo 4, e em Marcos capítulo 3, versículo 18. É importante, porém, a gente saber dessas passagens que há em outros evangelhos, para que o nosso conhecimento não seja apenas espiritual, mas também cresçamos mais ainda no conhecimento da palavra de Deus. São Lucas não indica a sua procedência e sim o grupo ao qual pertencia. Os zelotes eram um grupo religioso e revolucionário. Prezavam pelo zelo pela Terra Santa, dominada pelos romanos, e pelo templo, dominado pelos saduceus. Nada mais se sabe sobre a atividade desses apóstolos. Judas, filho de Tiago. Em Mateus 10:3 e Marcos 3:18, este apóstolo aparece com o nome de Tadeu, que significa coração, peito ou íntimo. Em Lucas e Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 13, seu nome é Judas, filho de Tiago. Também pouco se sabe da sua vida histórica. A tradição atribui a ele o padroeiro das causas perdidas e é também patrono dos hospitais. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Diferente de Mateus, onde o sermão é na montanha, Lucas situa o ensinamento na planície. A montanha é o lugar do abastecimento junto ao Pai. A planície é o lugar do início da missão. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão, vai dizer o evangelista Lucas. As multidões estão muito presentes em Lucas. Elas se aproximam de Jesus, querem vê-lo, ouvir sua palavra, serem tocados e curados das suas doenças e de todos os males que a atormentam. As multidões têm uma dimensão social, elas não têm nome. Jesus vê estas pessoas como rebanhos sem pastor, ou seja, perdidas, sem rumo e em perigo diante dos mercenários e dos inimigos, de quem não poderão se defender sozinhas. A vocação dos 12 nasce na noite de oração de Jesus sobre a montanha. A igreja que tem nos 12 a sua semente, por isso católica apostólica, o seu núcleo inicial nasce da comunhão com o Pai, que avança noite adentro, quer dizer, nasce daquela obediência e daquele amor ao Pai, que não recua diante da morte, simbolizada na noite. A vocação dos 12 é igualmente um chamado à conversão, que é o objetivo de todo o apostolado. Simão e Judas Tadeu recebem um chamado e logo tiveram contato com as multidões sedentas da palavra e da cura de suas enfermidades. Que também nós, a exemplo destes dois apóstolos que fazemos referência no final destas nossas colocações, ao nos sentirmos chamados por Deus, não coloquemos obstáculos, mas nos coloquemos a serviço e, sobretudo, a serviço a Deus, no serviço a cada um dos nossos irmãos e irmãs, porque, afinal de contas, são os nossos irmãos que precisam de nós, que nos fazemos discípulos e missionários do Senhor. Que você, meu irmão, minha irmã, se coloque a serviço de Deus, sabendo que servir a Deus é servir o irmão. Amar a Deus é amar o seu irmão. Só na disponibilidade ao outro, nós estaremos verdadeiramente nos colocando a serviço de nosso Deus, nosso Pai Criador. Que o seu dia seja abençoado e você fique na graça de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.